Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui na casa de uma amiga. Esse aqui é o banheiro dela, né? E olha só, não tem armário aqui. E ela me chamou para eu fazer um armarinho aqui para pia do banheiro. Só que, ó, o de cima como é que tá, gente? Não tem condições. Olha só a situação. O espelho quase não dá mais para se ver, né? Aquele armário bem antigo. Então, eu vou aproveitar já que eu vou fazer um armário aqui para essa pia com coluna, gente, essas pias com coluna, elas me perseguem. Eu já fiz tanto armarinho para esse tipo de pia, mas eu vou fazer mais um e vou aproveitar e vou fazer um aqui para a parte de cima também, porque ó, o de cima já não tem mais condições, né? E aqui, ó, o banheiro não tem box, mas fica bem distante do chuveiro, né? E aqui eu peguei uma. Aqui são todos os restinhos, gente, que vai sobrando, ó. Isso aqui é uma peça, sei lá do que sobrou, lateral de guarda-roupa, se não me engano. E aqui eu vou cortar para fazer a parte de baixo, né? Para fazer esse tipo de armarinho, normalmente eu uso dois tampos iguais, né? O de cima e o de baixo. Eu já tirei as medidas ali da pia, uma pia bem pequenininha, como vocês podem ver, né? Eu vou cortar esse armarinho com 60 centímetros de largura. Então, o armário vai ter 60 centímetros de largura e 63 centímetros de altura, tá? Porque é uma pia bem pequenininha, então eu vou fazer um armário pequeno também. Até porque do lado direito tem a parede, né, gente? Então, tem que ser um armário bem pequenininho pra não atrapalhar ali a passagem. Senão, não cabe, na verdade, sabe? É que eu só cortar essa parte aqui. Essa daqui é a parte de baixo. E aí, eu sempre faço esses armarinhos desse jeito aqui, ó. É a maneira mais fácil de fazer, né? Tem uma outra maneira que é fazer o corte arredondado, mas dá mais trabalho e é um pouquinho mais complicado, né? Por conta da medida. Esse daqui é o mais simples, o mais fácil, porque é, esse corte aqui que eu vou fazer, gente, dá certo em todas as pias com coluna, sabe? Todas as pias com coluna dá certo esse tipo de corte. Porque as colunas, normalmente, elas têm a mesma espessura, sempre. O que muda é o comprimento, sabe? Tem umas colunas que são mais alta, outras mais baixinha, aquela dali até baixinha. Mas, assim, em termos de circunferência, é sempre o mesmo. Então, o corte que eu faço cabe em todas as colunas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é esse corte. Então, é o mais fácil que tem para fazer esse tipo de armário, gente, ó. Isso daqui, ó, eu já fiz as marcações. E aqui, ó, essa peça mede 60 centímetros de comprimento, tá? Aí, aqui eu vou fazer esse corte assim, ó, tá vendo, ó? Viu que a serrinha deu um pulo, porque eu virei ela em outra posição, né? Mas isso é normal, tá? Aí, aqui, essa abertura que eu vou fazer aqui, ela tem 17 centímetros. Então, essa abertura normalmente cabe em todas as colunas, tá? Ó, eu preciso fazer duas partes dessa. Já cortei, gente, todas as partes que precisava. Agora vamos para montagem. Aqui eu tô colocando primeiro os parafusos, né, para a montagem ser mais rápida. Então, coloco primeiro os parafusos. Esse tipo de armário aqui eu preciso de quatro laterais, né? Normalmente os outros armários são só duas, esse aqui são quatro. Essa aqui é a primeira lateral. Deixa eu pôr ela aqui. Aí eu gosto de colocar 3 parafusos, tá? E a profundidade desse armário aqui, gente, ele tá com 40 centímetros, tá? Então, assim, não é um armário tão pequenininho, é uma profundidade até boa. Aí aqui a segunda lateral, e aí vocês falam assim, né, que esse espacinho aqui é muito pequeno, né? Mas, gente, isso aqui cabe tanta coisa, aquelas coisas de banheiro, vocês vão ver só. Aqui, ó, vai ser uma prateleira de um lado, uma prateleira do outro. Aqui é um lado maior do que o outro, mais largo, né? Vocês viram pela prateleira, tem uma que é mais estreitinha. E é de propósito, porque o lado que fica a parede, o lado direito, né? Tem que ser menor do que o outro, tá?
porque tem a parede, né? Então, não posso correr o risco de chegar e não caber, gente, tá? Então, tem que tirar as medidas bem direitinho. Aqui eu já vou colocar o outro lado. Mas é um armário bem simples de fazer, tá? Esse corte aqui, ó, é o mais simples. E aí, gente, às vezes, acontece, sabe? Às vezes acontece de cortar um pouquinho a mais. Mas aí é só você colocar uma outra madeirinha, né? E fechar mais esse furo, esse espaço que eu deixei pra coluna, sabe? Às vezes acabo cortando um pouquinho a mais, mas daí coloco uma madeirinha e tampa lá na hora. Porque às vezes a coluna tá um pouquinho mais distante da parede, às vezes é mais junto da parede, sabe? Tem esses detalhes. E aí são muitos detalhes para se atentar e às vezes não me atento. Essa outra madeirinha aqui, ó, gente, é para esconder totalmente a coluna. Que eu não gosto de que a coluna fique aparecendo, né? Então eu gosto de esconder. Aqui eu vou colocar os tampos, tá? Ó, fechar aqui. Esse espacinho aqui, gente, tem 20. Um lado tem 22 centímetros e o outro tem 20, sabe? Então, assim, dá certinho. Parece bem estreito, mas cabe bastante coisa, aquelas coisinhas de banheiro. Aqui no meu banheiro também uso um armarinho desse. Nossa, ajuda muito, porque é muito ruim não ter armário em banheiro, né? E para essas pias com coluna, então, você não consegue comprar armário. Até agora já tem uns armários para vender, mas tem a questão da altura, tudo. Então, assim, esse é bem simples de fazer. Aqui eu vou cortar a porta. Isso é uma porta de armário de cozinha, sabe? Aí, dessa portinha aqui, eu vou cortar as duas portas para aquele armário. Porque é um armário pequeno, né? Então, só esse pedacinho de porta aqui já vai dar. Aqui eu vou ter que fazer os furos para encaixar a dobradiça. Porque só vai dar para aproveitar uma dobradiça. A outra não tem condições, tá vendo? Não, porque o corte passou bem antes dele. Aí aqui, gente, eu coloquei as dobradiças, né? Eu já mostrei a vocês fazendo os furos aqui pra colocar as dobradiças. E aí, tô testando as portas. Aqui eu estou só testando mesmo, porque eu só vou colocar as portas depois que pintar, né? Já lá na casa que eu coloco as portas. Aqui eu tô só testando pra vocês verem que se deu certo, se não deu, olha só como é que fica, tá vendo? Aí aqui, gente, eu gosto de colocar rodinhas, tá? Porque como é um armarinho para aquela pia, né? Assim fica difícil para lavar, para não bater água. Então é só retirar, só puxar como tem rodinha, né? Fica bem fácil. É só retirar, lavar e depois volta pro lugar. E como é um armarinho pequeno, né? Então não tem dificuldade não. E essas rodinhas são umas rodinhas, elas medem 4 centímetros, tá? Eu vou deixar o link delas na descrição do vídeo. Vou deixar também os links aqui das ferramentas que vocês sempre querem saber, tá? Aqui da parafusadeira, a guerreira aqui que eu uso até pra lavar tapete, higienizar sofá. Aqui, gente, ó, eu vou fazer o armarinho pra parte de cima, né? E usando o que, gente? Gaveta. Isso mesmo. Faz tempo que eu não faço um armarinho com gavetas, né? Aqui é um pedaço de porta também, ó, de armário de cozinha. E aqui eu tô só fazendo as marcações, tá vendo? As medições, na verdade, né? Só a olho aqui. Aqui eu vou, peguei a trena, e aqui eu vou medir realmente para poder cortar esse pedaço dessa porta que tá passando. Vai ser um armarinho com porta e tudo. Pronto, gente, agora é só cortar aqui esse pedacinho, ó. E aí já temos a porta, tá? Aqui eu vou ter que fazer o furo também, igual eu fiz lá na outra, né? Só que eu acabei não mostrando pra vocês. E aqui eu vou fazer o furinho, ó. Aí eu pego o mesmo furo dali e vou fazer a marcação, tá vendo? E assim, ó, tô fazendo aqui com uma broca chata, tá? Que é a broca que eu uso aqui, né? Não é apropriada, mas é a que eu tenho, então eu acabo usando essa mesmo. Aqui, gente, eu vou retirar essas abinhas da gaveta, tá? De um lado, já retirei, vou retirar aqui do outro também, mas tá vendo, ó? É bem simples. Isso aqui, gente, é só uma gaveta mesmo, tá? Só vou precisar dessa gaveta e uns pedacinhos de madeira. Aqui, ó, vou pegar essa ripa e vou parafusar ela aqui, é um pedacinho que sobrou. Vou parafusar aqui uma na outra, que é a divisória, e vai ficar assim, ó.
Aqui do lado vai ter um espelho, tá? Só que eu não posso pôr o espelho agora, né? Só depois, quando eu finalizar. E a portinha vai ficar assim, gente. Agora é só lixar e pintar, né? O outro armarinho eu já lixei, já tá pronto para pintar. Então, eu só vou lixar isso aqui e já vou começar a pintar. E só depois é que eu coloco o espelho. E aí, eu mostro pra vocês, tá vendo? O espelho vai ficar nesse lado aqui, do lado oposto da porta. Agora eu vou pintar e olha só, gente, ó, coloquei aqui as coisas para pintar e olha quem tá aqui tomando banho de sol. Tá super frio aqui em Guarulhos e o Bob já veio para aqui, ó, tomar banho de sol. Vou tirar ele daqui, senão eu acabo pintando o bichinho. E aí eu vou pintar com essa tinta aqui, ó, é o platina acetinado, tá? Que é o cinza, um cinza bem claro. E aqui já vou começar a pintar, gente. E olha só, tá vendo? Dá pra pintar aqui por dentro. Eu pinto todinho o armário. E esse esmalte aqui, gente, ele é a base d'água, né? Sempre falo pra vocês, é da marca Lux Color e é a base d'água. Então, como ele é a base d'água, ele seca bem rápido, né? E também não tem cheiro. Isso é ótimo, gente. Maravilhoso. Que não tem cheiro. E olha só a cobertura, é a primeira mão de tinta que eu tô passando. E olha como cobre super bem, gente. Eu vou deixar o link da tinta na descrição do vídeo, tá? E uma dica que eu quero dar pra vocês é, olha só, essa gaveta é bem escura, né? E olha como cobre. Se você tem um móvel escuro e quer pintar de branco, mas não quer gastar muita tinta, passa esse cinza primeiro, que dá super certo. Ó, gente, já pintei, já trouxe aqui de volta. Porque eu pintei de cinza, gente, porque aqui a pia e o vaso, eles são cinza, tá? Por isso que a gente pintou de cinza. E aqui eu já vou colocar no lugar, a gente já tirou o outro armarinho, né? E olha só, já coloquei o armário lá o aéreo, né? E agora esse aqui é só assim, tá vendo como é fácil? Como tem rodinha? Tá vendo, gente, ó? Aqui, ó, instalei o armário, agora eu vou colocar as coisinhas dentro e já mostro pra vocês como cabe coisa nesse armário. Olha só, tá vendo, ó? Papel higiênico, creme dental, aqui também cabe as coisinhas que se usa, né? Ó, tá vendo? É um armarinho simples, mas que ajuda muito na organização do banheiro. E o que é melhor, gente, uma gaveta, só uma gaveta, tá vendo? Olha, bem pequenininho, né? Mas cabe muita coisa. Vocês lembram que eu falei pra vocês da abertura, que às vezes ficava um pouquinho maior? E foi o que aconteceu aqui. Ficou maior a abertura da coluna, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui embaixo, tá vendo, ó? E aí eu coloquei uma outra madeirinha. Na verdade, estava aquela parte de trás do armário, eu coloquei um pedacinho daquele. E depois passei a tinta e aí tampou o espaço, né? Ficou melhor. E é isso, gente, tá vendo? Um armário bem simples, bem fácil de fazer, mas que ajuda muito na organização da casa. E esse cinza aqui, na verdade, é um pouquinho mais escuro do que o que tá mostrando aqui, tá? Por conta da luz, ele tá parecendo mais claro, mas ele é um pouquinho mais escuro que isso, tá? O cinza platino, mas é uma cor muito linda. E você, o que achou? Me conte aqui nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Ah, gente, lembrando a vocês que eu vou deixar o link das minhas ferramentas na descrição do vídeo, tá? O link da tinta também e das rodinhas, tá? E não esqueçam de me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram fixado no primeiro comentário e vou deixar na descrição do vídeo também. Então, me segue por lá. E esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Beijo, 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 beijo.